Sejam muito bem-vindos ao nosso canal N Mulheres. Eu sou a Fernanda Dallagnol e a minha colega é a Lorena Faria. Somos um podcast voltado a mostrar a trajetória de mulheres que decidiram se envolver com a política das mais diferentes maneiras. Se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem por aqui, porque nós temos muito a aprender com essas mulheres inspiradoras que passarão por aqui nos próximos episódios. Algumas histórias provam que coragem e resiliência podem ser exemplificados através da trajetória de vida de uma pessoa. A nossa convidada de hoje é uma mulher que aprendeu que o amor transforma a dor e que a fé é o único caminho possível para quem quer lutar pela vida. Ela luta pela vida dela e de todos da sua comunidade, porque para ela, cada existência é única e rara. Quando faltam respostas, ela as constrói do zero. Uma mãe que luta não só pelo próprio filho, mas que constrói pontes para outras crianças e famílias que precisam de informação, tratamento, inclusão e respeito. Talvez o Lorenzo arrisque dizer que o amor não cura tudo, mas que o amor da mãe dele é potência que transforma medo em coragem, burocracia em cuidado e solidão em comunidade. Seja muito bem-vinda, Letícia Fanini! E aí a gente já começa chorando, né? É uma homenagem do nosso podcast para você. Letícia, muito bem-vinda ao N Mulheres. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Você é uma convidada especial e que a gente possa aprender um pouco com a sua trajetória, suas experiências. A gente quer conhecer melhor a sua vida. E o que você puder trazer pra gente saber mais, vai ser uma delícia conversar com você hoje. Então vamos lá, né? Eu que agradeço primeiro esse convite, porque eu sempre brinco, né? Que eu vim ao mundo da política principalmente para ser a voz de muitas famílias, como você falou, né? Esse é o meu principal objetivo, para que aquelas pessoas que não conseguem, seja pelo motivo que for, né, lutar, que eu esteja aqui para representá-las. E a gente quer começar com a primeira pergunta, que é: como é ser mãe de um raro? Para quem tá tendo contato pela primeira vez com você, como Explica pra gente Explica o que tudo, é o raro. do começo. Então vamos lá. Que a experiência é política e comunitária, mas ela começou bem pessoal, né? Eu brinco que Deus me escolheu a dedo, né? Porque ele me deu de presente o Lorenzo, que é raro, surdo e autista. Então eu falo que os desafios realmente são infinitos. Mas que com isso veio muito aprendizado também, né? E o mais interessante, eu acho, da minha história, é que as pessoas costumam demorar para acreditar, é de que eu não sabia de nada durante a minha gestação, né? Isso é muito legal de você falar. E Você fez o pré-natal todinho, todas as consultas, completo, e aí? sem ter nada, assim. E aí eu também acredito, como você descreveu no início, né? A fé pra mim é muito forte. E eu acredito também que isso foi uma proteção divina, porque eu não consigo imaginar o que aquelas mulheres que acabam tendo um diagnóstico intrauterino Nossa, passam, Uma né? ansiedade, né? Até chegar a criança. Eu acho que isso deve ser muito difícil. Então, eu comecei no início da gestação a ter algumas complicações, mas nem de perto eu imaginava o que viria. Mas as complicações estavam relacionadas a isso ou não? A minha saúde, apenas a minha saúde, que eu Entendi. comecei a ter uma pressão alta, eu tenho uma pressão baixa. E eu Desde o comecei começo da gravidez. com muito precoce, em torno ali de 10, 11 semanas. E aí, ali, eu já fui encaminhada para uma obstetra de alto risco. E eu brinco que eu também fui a gestante que fez o melhor pré-natal dessa história. Porque eu, além de fazer privado o meu acompanhamento, eu comecei a fazer pela rede municipal também, pelo receio de ter um parto prematuro e que ainda não estivesse dentro da cobertura da obstetrícia do meu próprio convênio. Então você fez um acompanhamento duplo na Duplo. gestação. Eu brinco que até triplo, porque pela rede municipal você precisa estar vinculado à unidade de saúde e ao hospital das clínicas, por causa de ser uma gestação de alto risco. Então eu fazia triplo. Eu fazia na unidade de saúde, no hospital das clínicas e com a minha obstetra especializada.
E ali também eu fui entendendo muito dessa batalha, com os planos de saúde ou pelos direitos em saúde. Já antes do Lourenço Antes nascer. dele nascer, porque já começou na minha gestação tendo que lutar pelas coisas Aham. básicas ali, né. Mas E você lembra o aí, que você tinha dificuldade, assim? por exemplo, essa questão do parto, né, da cobertura de um parto assistido. Eu tive uma situação, eh, abrindo um pouco aqui da minha vida, eu tive um câncer de colo de útero com 20 e poucos anos. E aí tinha o registro disso, né, na minha ficha médica, então o pessoal da rede pública queria me fazer uma cirurgia que se chama cerclagem, que é o fechamento do colo do útero para evitar um parto prematuro ou um aborto pelo peso do bebê. No entanto, a minha médica, que já me acompanhava, que já tinha todo, ela sabia que não seria necessário. Ela Mas isso você não estava acreditava. grávida? Eu grávida, com o Durante a Lourenço gestação, dentro, aham. durante a E gestação, aí ali eles falaram que você teria que com passar 20 por uma semanas, cirurgia. por uma 20? cirurgia. Nossa. Até então isso, depois aí eu, lógico, nesse momento fui entender que isso é até que comum, digamos, Aham. de ser feito, se não fosse numa pessoa que tem 5 cirurgias de coluna e que uma anestesia peri ali não seria tão simples. Porque eles Nossa. acreditavam que talvez eles nem conseguissem me anestesiar. Então eu já estava inclusive me preparando para um parto com anestesia geral, pela Nossa. dificuldade de fazer anestesia na Local ali. coluna, né. Então pensa, eu com 20 e poucas semanas, Descobriram tudo isso de uma descobriram tudo vez. uma vez e com prazo, porque aí essa cirurgia, teria que ser feita, se eu não me engano, até 24 semanas, que é o prazo máximo ali que dá para fazer, então, Aham. não dá para pensar muito, né. E foi um susto. E aí eu entrei num embate, porque era isso, aí um médico na rede Recomenda? "Você tem que fazer", o outro dizia assim: "Não, Não você preci não precisa", O que também daí já e é um tal. problema, você tá com os 2 lugares, né. Que uma falava Exatamente. uma coisa, a outra falava outra, e Você aí? pensa: "Eu tô duplamente assistida", agora você fala: "Eu tô duplamente desesperada, que Aham. agora eu tenho 2 E opiniões". no meio desse fuzuê, pra vocês terem uma ideia, a minha mãe teve que ir até atrás do cirurgião de coluna para descrever como que tinha sido os procedimentos, porque aí a equipe de anestesia precisava ter O noção. histórico. Aham, Mas quantos anos você como tinha queria quando você fazer. fez essa da coluna? Eu já fazia há mais de 10 anos. Nossa, muito tempo. Então, assim, foi assim, entendeu? Então, desde a Isso minha metade gestação, da gestação. super turbulento, Mas nisso todos os mas exames dele dele bem, ele normal. super bem, super bem. Aí no finalzinho da gestação, a pressão começou a subir demais, eu comecei a passar muito mal, tive que ficar em repouso absoluto, tive que começar a usar sedativos para controle da pressão, porque realmente, né, o gato estava subindo no telhado. Você lembra E quanto aí chegava? eu não, mesmo eu lembro que no final da gestação eu já estava com as 3 medicações permitidas para a gestante em dosagem máxima, e eu não baixava ali dos 14, 15 por 10, assim, então eu Nossa. permaneci o tempo todo assim. E totalmente em repouso, né, sem poder, banho era um dia sim, um dia não, porque já era muito esforço. Eu saía de casa apenas para ir fazer o ultrassom de controle de fluxo de sangue para o bebê, porque aí eles Ah, ainda, sim. né, tiveram toda essa Monitoraram. preocupação de monitorar e tal. Até e a minha obstetra, né, falando assim: "Ó, é tua primeira e única gestação, porque sem chances, já tá entrando em pré-eclâmpsia na primeira gestação, então o risco para uma nova gestação é muito maior. Então eu vou fazer de tudo para salvar esse bebê. Você tem o meu comprometimento com ele e com você, mas eu preciso que você esteja ciente que vai ser o único", né. E aí também veio uma outra coisa difícil. Eu nunca me imaginei mãe de filho único. Olha. Nunca, nunca. Eu com 14 anos nem tinha dado beijo na boca e deixava minha mãe louca, que eu falava que eu queria ser mãe de quadrigêmeos, Nossa! né. Então pensem, Você né. queria era um berreira aberta em casa. É porque eu me sentia pronta para ser mãe, na Ai, verdade, que né. E eu acho que isso também explica muito como eu lido com a maternidade atípica hoje. O meu desejo de ser mãe, a minha vontade, essa questão do meu preparo mesmo, porque eu queria muito ao longo da minha vida, eu acho que me trouxe essa tranquilidade, Se essa forma transformou em força, né. com que eu gerencio as dificuldades, Dor em amor, né, né. Letícia? Porque eu queria ser mãe.
E aí Deus me deu o Lorenzo, que Mas nasceu é com 36 semanas, ainda sem eu saber de nada, né. E ele nasceu bem? Bem, até cortarem o cordão umbilical, Ah, meu Deus. né. Porque a gente realmente fui a gestante que mais fez ultrassom e realmente ele super bem. e não aparecia nada. Nos relatórios até eu tirava sarro enquanto eu estava grávida, que eu, vinha assim: "Do que foi possível ver, está tudo Ah, bem", era isso que uhum. vinha no relatório. E um dia Aham. eu questionei os obstetras, eu falei: "Por que que vocês escrevem assim?". Aí eles falaram assim pra mim: "Não, é porque você teve a fixação da tua placenta anterior ao útero, Ah, daí ele então a tua escondia o placenta bebê. esconde o Aham. bebê. Então a gente não tem uma visibilidade tão boa do bebê, Uhum. porque é mais uma camada para o ultrassom Nossa, vencer para gerar e imagem". você descobriu isso só porque você questionou? Só porque eu questionei, eu não Porque não fazia senão ideia, né. E aí porque tinha a imagem, eu olhava ali o bebê assim, se mexendo no meio, Aham. era é, normal, tô É. né. sentindo chutar, Tá né. ok, né. Então, e aí eles me falaram disso, então da dificuldade para eles também de enxergar o bebê, porque ele estava escondido atrás da placenta, né, que normalmente a placenta se fixa no fundo do útero e a minha era anterior, então tinha a placenta, o útero, a minha camada adiposa, a minha pele, né, e todas as camadas musculares, enfim, teciduais minha, né. Então era muito difícil para eles. Mas aí eu percebi que o perímetro cefálico da cabecinha dele estava diminuindo. E no início os médicos falavam assim: "Não, isso é porque ele já tá encaixadinho há tanto tempo, ele já é mais quietinho Mas pra mesmo quem não e sabe, você tal". tem uma formação como Pois é, eu sou fisioterapeuta, então, aí né. Já tem você um conseguiu olhar identificar de um olhar saúde. diferente, Eu porque acho que nenhuma pra quem mulher é questiona um médico do perímetro não, cefálico Não. intrauterino, exatamente, pra né. quem é leigo, o médico fala: "Tá ótimo", você fala: "Então eu tô ótimo". Então É, você essa diferença dessa sua formação me trouxe fez, isso. toda a E diferença. aí eu também vejo o cuidado de Deus comigo, porque aí veio essa sutileza das informações Aos poucos. construindo exatamente. Isso no final da No gestação. final, eu estava já com 32 semanas, Sim, tá. olha. Já estávamos nos preparando para um parto prematuro, já estava toda a Aham. negociação, eh, por exemplo, pelo alto risco, para vocês terem uma ideia, a gente teve que montar uma equipe com um cardiologista para mim, a gente teve que montar uma equipe com 3 anestesistas, porque se um não conseguisse para fazer as outras tentativas. Uhum. Então estava todo mundo muito bem preparado. Meu parto realmente foi uma estrutura muito grande, que tanto Uhum. que foi escolhido o hospital, o único hospital que tinha, por exemplo, UTI cardíaca para mim e UTI neonatal para o bebê, para que a gente não tivesse que ser transferido, né, numa Aham. emergência. Então assim, eu estava muito tranquila, porque eu estava sendo muito Amparada, bem né. amparada, né, pelo meu conhecimento técnico, então eu fui em busca, de todo esse suporte realmente, né, e me estruturei mesmo. Então, eu lembro que quando a obstetra falou assim: "Deu, chegou a hora, né, Aham. você não agui". Então o parto prematuro foi porque eu não aguentava mais, a minha saúde não aguentava Levou a mais. gestação até onde deu para Pra você. mim, né, o Lorenzo super bem ali, então ele não teve interrupção de fluxo de sangue, nada. Estava crescendo super bem, não é, né, o problema não era com ele, era a preocupação com a minha saúde. Então a gente decidiu com 36 semanas, no dia 1º de junho de 2015, Eu também numa sou do dia 1º de segunda-feira. junho. Ai, É, nasceu no mesmo dia que eu, ó. Numa segunda-feira, na friaca do Janho de Curitiba, Aham. lá estava eu, né, indo para o parto e tal, mas aí estruturada. como que essa virada do cordão umbilical foi você que percebeu na hora ou você viu a movimentação Não, dos é médicos? isso. Eu Você falou: lembro "Tem um negócio esquisito assim, acontecendo". a gente estava preparado inclusive para o parto com anestesia geral. Então foi até aquela conversa com o pai do Lorena, falou assim: "Ó, você nem vai entrar, porque assim, é uma Aham. situação diferenciada, você vai ficar lá fora, nós vamos tentar". Aí eles tinham Com combinado todo o que iam cuidado tentar do 4 mundo, né. tentativas da anestesia, se não conseguissem iam fazer geral. O cronômetro estava pronto na parede, eu lembro até hoje disso, porque o que as pessoas talvez não saibam também, um parto com anestesia geral, a anestesia geral da mãe passa pelo cordão umbilical para o bebê. Então é um parto contra o cronômetro, porque senão a anestesia geral vai fazer o bebê parar de Ah, respirar e o olha. coração do bebê parar. Nossa. Então não, né, não é nada simples. E por isso toda essa estrutura, toda essa preocupação. E aí eles falaram assim: "Se der certo, se a gente conseguir anestesiar ela, a gente deixa você entrar". Aham. Então foi muito agitado, foi Mas muito deu certo intenso e de tal, primeira anestesia? e deu.
na Você ficou quarta acordada. tentativa. Nossa! Letícia do céu! Então foi aquela correria, entra o pai, chama o pai, deixa eu entrar, mas já estão abrindo e tal. Eu lembro, gente, de flashes do meu parto, porque foi tudo Não muito parece que era com intenso. você, parece que alguém te Eu acho que contou. eu acho que eu O saí corpo do saiu e corpo. tava observando. Porque ali eu lembro claramente do meu cardiologista me fazendo cafuné, porque tinha dado um quiprocó das vagas da UTI antes, então assim, tinha sido muito complexo aquele dia, assim. E eu só estava no mantra, tipo, vai ficar tudo bem, né? Eu só queria. Eu literalmente. No dia do meu parto, a minha pressão estava 12/8. Olha, A ficou com a minha, pressão alta a a gestação minha inteira. obstetra, ela não acreditava. Ela falou assim: eu nunca vi uma mulher tão focada, né? E fazendo. Porque eu ficava só ali. Eu Muito falei: nada determinada. vai me abalar, nada vai me abalar, nada vai me abalar. Falei: vocês se quebrem aí, mas nada vai me abalar, porque esse bebê vai nascer hoje, né? E aí, quando eles cortaram o cordão umbilical, assustadoramente, o Lourenço parou de respirar de imediato. Eu não tive essa noção na hora, que tanto que na minha inocência, eu falei: nossa, que bonitinho, ele nasceu mandando beijinho. Porque ele tava assim, ó. Ai, meu Meu Deus Deus! do céu, Letícia. E E aí eu o pediatra correu com ele. voaram, Aham. voaram. E eu não percebi. Eu só sei dizer pra vocês que eu realmente não percebi. Eu percebi a atenção da minha obstetra. Claramente eu vi ela extremamente preocupada. Aham. E ali eu acho que eu entendi que realmente algo tinha acontecido, que algo estava acontecendo. Aí eu lembro que depois de um tempo, o meu cardiologista veio pra mim e falou assim. Eu falei: tá tudo bem com o meu bebê? E ele falou: tá, calma. Ele é moderninho, ele nasceu de brinco. E eu fiquei: Ué. o que é isso, né? E tal. Que piada interna é essa? Fiquei tentando entender. Será que é algum Amigo, jargão? eu tô aberta aqui. Você pode ser Né? um pouquinho mais claro? Mas tá tudo bem. E ele é um pernambucano do zen, assim. Ele fala assim: tá tudo bem, tá tudo bem. E eu falei: ok. E eu acreditei, resolvi acreditar. E aí eu lembro da minha obstetra olhando, veio pra mim e falou: Lê, vou começar a te fechar e tal. E E ela não você ficou conseguia. bem E eu pós-parto? fiquei bem. Só Você que tava não, bem? não. Não. Eu fui pra UTI também. Oh, meu Deus. Mas ali eu tava bem, porque eu tinha me preparado para aquele momento. E aí, resumindo, deu todo um enrosco ali. Eu precisei da UTI cardíaca, ele precisou da UTI neonatal, e aí foi aquilo tudo intenso. E aí, quando eu me dei por conta, ele nasceu, era 4h40 da tarde. Quando foi 8 e pouco da noite, eu na UTI, recebi a visita do pai dele. E aí que eu entendi, eu falei: que é isso? Não era, não, né, não era Não esse foi o assim que eu programado. planejei. Não foi esse o planejado. E aí eu lembro que ele virou pra mim e falou assim: Lê, a Pamela, a minha melhor amiga, morava muito próximo ao hospital, me ligou e perguntou se eu não quero ir pra casa dela. E aí eu entendi, falei: meu Deus. Eu vou ficar aqui, né? E aí eu falei: ninguém tá preparado pra isso. Eu tinha acabado de ganhar meu bebê, realizando o meu sonho de ser mãe, e de repente o pai dele precisava esvaziar o quarto, Não. levar tudo embora, porque ele tinha que liberar aquele leito, Aham. porque nós dois estávamos na UTI e ele não tinha o que fazer. Mas nisso você já sabia que ele também tava na UTI. Eu sabia que ele estava na UTI. Mas era só o que você sabia. Era só o que eu sabia, que aquele corredor estava separando a gente. Uhum. Porque de um lado era UTI neonatal e do outro lado era UTI Mas nem cardíaca onde eu chegou a vir tava. pro seu Eu rosto, nem vi. ficar. Não, eu nem vi o meu filho. Eu nem vi. Eu fui ver ele 3 dias depois que eu fiz o pai dele me sequestrar de dentro Nossa, da UTI, 3 dias. da UTI cardíaca e me levar de cadeira de rodas pra lá. E ali também eu passei por um momento muito difícil. Eu tava na UTI cardíaca, tá? Então vocês imaginam que eu estava debilitada. Uhum. O pai dele me pegou de cadeira de rodas e foi me levar na UTI neo. E era literalmente na frente, assim, pra eu visitar ele, porque a visita da UTI cardíaca era meia hora antes da neo. Então ele sempre Ah, me tá. visitava e Pra depois depois ir. visitava o Lourenço. Aham. E aí ele foi me levar. E aí a técnica de enfermagem da UTI neonatal, quando viu ele chegando comigo, falou assim: pode levantar e andar,
porque aqui é proibido mulher mimizenta andar na cadeira de rodas. Você Ai, tá meu Deus! brincando. Gente, Sem saber de nada da Sem ter situação. noção do que ela estava que falta de fazendo. Sem ter sensibilidade. noção. E aí, quando ele quis argumentar, eu só falei: deixa, deixa. É, eu entendo que é pela segurança das incubadoras, eu entendo que ela acha que a gente é despreparado Aham. e que a gente vai bater e vai fazer alguma coisa de errado e que ela não faz ideia que a Mas mãe desse bebê tá na UTI cardíaca e É. não tem condições de ficar mas em acho que a pé, forma como né? fala, né. É, e A ali eu forma como também ganhei você um pouquinho mais de força. Ali eu Aham. também entendi que eu teria, que mudar E que nem todo essa mundo seria parte. gentil, né? É, Nem todo né? mundo ia ser empático com a situação. É. E que eu teria sim que, como profissional da saúde, inclusive, outro olhar, trazer né, outro olhar. É, essa legal. minha experiência de vida até para minha vida profissional, né? Até para poder puxar para as pessoas isso, Olha só. né? E aí como que momento você descobre se você puder explicar um pouco o que é o raro dele, como você descobriu a síndrome, o que é, assim? Essa história foi bem longa e inusitada também, porque eu não sei vocês, mas eu acho que toda mãe acha o seu bebê bonitinho, né? E aí, Mesmo todos com cara de joelho, cada uma vai não achar o é? seu lindo à É. sua maneira. E aí, a tal da história dele nasceu com um brinco, com Ah, é? O 3 que era dias isso? eu descobri que um Hã. apêndice auricular, que é uma bolinha que em algumas crianças nascem aqui, significa que pode ter uma deficiência no rim, porque é o mesmo tecido embrionário. Então, na divisão embrionária da orelha, o tecido renal também é formado. E que então, como visivelmente eles tinham visto que ele tinha uma deficiência ali na orelha, ele poderia ter uma deficiência renal. Então, eles já de imediato agendaram para fazer uma ecografia de abdômen total, e realmente aí o Lorenzo tinha uma dilatação pielocalicial no rim à direita, que era o mesmo lado do ouvido. E aí o Lorenzo tinha um queixinho menor, e aí o Lorenzo nasceu o narizinho. Por que ele parou de respirar quando cortaram o cordão umbilical? Porque o narizinho dele era totalmente fechado por osso internamente, então não passava o ar pelo nariz, então o Lorenzo teve que ser Ah. entubado assim que nasceu. Mas aí o meu guerreirinho, com 24 horas dentro da incubadora, se estubou sozinho, arrancou o tubo e começou a respirar pela Mentira! boca. Mentira, gente! Aí era um sarro, porque ele era o bebê que respirava pela Independentão. boca. Porque assim, aí Ah, eu não meu Não sabia. Deus. preciso disso. Eu não sabia que fisiologicamente os bebês só têm a capacidade de respirar pela boca a partir dos 4 meses, que é por isso que bebês pequenos podem ser submergidos e não se afogam. E Olha. aí eles não entendiam como que aquele bebê respirava pela Já boca, se sabia, né? aquilo não era Aham. fisiologicamente Se não era possível, mas possível. estava Estava acontecendo. acontecendo e tal. Então, assim, e aí começou a vir sinais, né? Começamos a identificar as coisas. E aí, essa obstrução nasal se chama atresia de Coana, bilateral por osso. É raríssima de acontecer, assim, com a intensidade que era o Lorenzo, e eles fizeram aí uma ressonância. E aí, constataram que realmente ele tinha o nariz totalmente fechado e precisaria de uma cirurgia no nariz para abrir. Abri. E aí começaram: "Olha, o bebê de vocês é sindrômico, a carinha dele é diferente, ele tem alguma coisa". E aí eu falo assim: "Mas ele é tão parecido com o pai". Eles: "Então assim, Ele é a descubram cara do pai, pai. Eu acho que o problema é você. descubram o que o pai tem, que Que aí a gente vocês só vão copia e cola. isso, né, e tal". E aí assim, e aí começou a minha batalha, porque aí eles só sabiam falar: "Ele é sindrômico", mas não sabiam dizer o quê. Que síndrome ele O que tinha? era. E eu, profissional da saúde, mãe, conhecendo os recursos, só queria descobrir. Mas isso ele estava com quanto tempo? Você saindo do Vamos Uma hospital? semana dentro do hospital. Não, eu não saí do hospital. A gente Então lá você ficou. foi, assim, um tsunami. Total, total. Mas ainda assim, eu tinha um bebê respirando sozinho, que estava lá, sabe lá Deus por quê, entendeu? Aham. Eu não por Porque mim, eu Deus queria pegar e quis, levar né, Os pra médicos casa. que falavam: "Ele não consegue", ele Isso, e falava: eu "Como assim? consigo, e Estou aqui, eu tô queria pegar e procurando a minha levar. mãe, né, tô que aqui, ó, eu conseguindo". E respiro. eu queria levar pra casa, entendeu? Então eu Aham. ainda era a mãe mais tranquila da UTI, porque aí também veio um outro aprendizado da minha vida muito cedo. Eh, uma UTI neonatal, gente, pra quem nunca passou,
acha que o bebê tá lá só pra ganhar peso. E eu acompanhei cada caso complexo, Vira uma comunidade, né, né? as mães de UTI. Vira uma Exatamente. comunidade ali. Então, eu falo com elas até hoje, são 10 anos. Porque eu ainda chegava com essa minha energia, né? E aí eu tentava acolher as mães que estavam passando situações mais difíceis. E aí a gente vai aprendendo a empatia também, né? A olhar para o lado e entender que o do outro é mais difícil, às vezes, do que o nosso. E aí o nosso fica até mais leve realmente porque a gente aprende a olhar para o outro. Então eu agradecia muito o tempo todo que eu não estava passando pelas experiências que aquelas outras mães estavam passando. E isso perdura na minha vida até hoje. Então, por mais que eu tenha a complexidade do Lorenzo hoje, né, aqui encurtando a história para quem está nos vendo, Lorenzo acabou sendo traqueostomizado de emergência com 70 dias de vida. Lorenzo precisou fazer uma gastrostomia, que é uma sonda direta no estômago para ser alimentado. Lorenzo teve uma sepse que evoluiu para o coma e ficou na UTI por 7 meses. Eh, eu tive que levar o Lourenço para casa com uma liminar judicial, montando uma UTI na minha casa, quando eles falaram que ele não sobreviveria mais, que era para eu parar de lutar, No hospital. que era Ai. para eu levar ele para casa para descansar. Olha. Nossa, falar isso pra uma mãe. E aí, vocês devem imaginar tudo que a gente enfrenta até hoje, nesses 10 anos de Lourenço, com conhecimento da mãe fisioterapeuta para reabilitá-lo, né? E eu acho que vem daí todo esse meu propósito de vida realmente, de compreender o meu papel nesse mundo, de primeiro, tentar evitar que outras famílias passem, por tudo que eu passei, Não, mas essa é uma pergunta. né. Em que momento dessa trajetória sua você virou essa referência para as mães, assim? Que momento que você falou assim: "Essa luta não é mais só do meu filho. Eu preciso lutar por todas", assim? Você passou por alguns episódios que você foi vendo como que foram essas barreiras que vocês enfrentaram? Foram batalhas tão árduas, tão longas, que eu precisei começar a dividir isso com as pessoas, porque eu tinha a sensação de que sozinha eu não conseguiria, que eu pelo menos precisava mostrar, e eu tinha essa vontade de mostrar para as pessoas, tanto o quanto é difícil, quanto a informação correta, quanto os recursos que existem. E aí eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais. Ai, que legal. E quando eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais, Foi Tinha em quantos que ano? anos? Em que ano que você começou a fazer o teu canal? Ele estava com quantos anos, talvez, você um lembra? foi muito cedo, porque assim, eu lembro claramente, o Lorenzo nasceu em junho e eu lembro no Dia das Crianças, em outubro, que ele ainda estava na UTI, que foi a primeira foto que eu decidi postar dele, Ah, desde que no ele Dia das nasceu, Crianças. então. E eu lembro que as 2 vovós, tadinhas, falaram assim: "Você tem certeza que você vai postar uma foto?" Porque aí, gente, era um bebê traqueostomizado, dependente de oxigênio, com muitos fiozinhos, né. E eu lembro que naquele momento eu falei pra elas assim: "Mas todas as minhas amigas estão postando foto do seu bebê, por que que eu não posso postar uma Ele é o meu foto do meu bebê. bebê, né? O meu bebê é diferentão, mas é o Sim. meu bebê". E É o meu aí filho, né? elas pararam ali, elas assim: "Tá tudo bem, se você tá bem com isso, a gente tá bem também, né". E ali eu também entendi que eu tinha mais essa batalha pra travar, a Aham, tirar o preconceito das pessoas, a mostrar que o diferente pode ser bonito, aham. que o diferente é só diferente e que o respeito precisa existir acima de tudo, Com em certeza. todos, né. Então eu fui construindo, acho que isso desde muito cedo, Fer, eu acho que Muito começo, né? eu lembro disso, assim, E aí outras mães que se identificavam com a sua situação foram chegando, no seu Instagram. foram Vocês começaram a chegando. trocar experiências e aí te deu, tirou, né, o que eu falei, o lugar transformou solidão em comunidade. É, porque aí eu comecei a ir muito atrás, assim, se existia outras pessoas, porque aí o diagnóstico da síndrome rara do Lorenzo eu só consegui quando ele tinha 1 ano e meio. Mas você Só ficou 1 ano e meio no veio escuro? 1 ano e meio no escuro. 1 ano e meio no escuro. Eu cheguei a contratar laboratório para ir fazer o exame de genética
básico dentro da UTI por conta própria, porque eu não conseguia conceber que eles não queriam investigar, que eles não queriam definir, que eles não queriam saber. Porque aí, dentro do âmbito da UTI, é a luta pela vida. Ponto. O coração Sim. tem que estar batendo, o pulmão tem que estar funcionando. É isso. O resto é o resto. E eu tive que inúmeras batalhas. Eu tive batalhas, assim, por exemplo, de medicações que o Lorenzo precisava. Eu tô falando uma criança na UTI, tá, gente? E que foram parar em outro hospital, em outra cidade. Nossa, mãe. E eu tinha que batalhar pra essa medicação voltar e Chegar. chegar pro meu filho, porque era eu. E assim, com processo judicial, tá? Mas você ficou boa quando nesse eu falo assim, recebeu alta Minha da filha, ela virou mãe, ela ficou boa. Eu fui obrigada a Ué, ficar. não existe. É o amor incondicional. Mas, Lorena, eu lembro. Não, eu falo, que isso recebeu foi... alta da Isso. UTI. Ela se deu Eu, alta. eu, Se o filho dela deu, né? Se o filho eu dela lembro. tirou. Imagina a mãe. Eu lembro da minha obstetra, que eu acho que para ela talvez tenha sido até hoje a coisa mais difícil que nós vivemos. Foi o dia que ela teve que vir me dar alta. Porque eu tinha que ir embora para minha casa sem o meu Sei, bebê. o filho, é. Porque nós estávamos no hospital onde só era permitido a visita de meia hora em 3 momentos do dia. E ela teve que me dizer: eu não tenho mais justificativa clínica para te manter no hospital. Eu preciso que você vá embora. Quanto tempo depois do nascimento dele? Eu acho que 15 dias. Acho que 15 Nossa, dias. muito no começo. E aquilo foi muito difícil. Mas aí eu sou incansável, e aí eu Sim. convenci a coordenadora da UTI que eu tinha competência técnica para ficar permanente dentro da UTI sem atrapalhá-la. E que eu poderia ser um braço 2 a mais lá dentro e que eu cuidaria sozinha do meu bebê e eles não precisavam se preocupar com o bebê que ficava fechando a boca e acionando os alarmes. E aí ela me deixou. Então, quando o Lorenzo estava com 2 meses, eles me fizeram um treinamento intensivo e me deixaram. Falaram assim: tá, deixa essa mãe louca aí, que é melhor do que ela ficar incomodando. E aí eu ganhei o direito de ficar com o Lorenzo. Só que aí foi muito intenso, que eu ganhei esse direito quando o Lorenzo tinha 60 dias. E quando ele... Aí ele foi transferido de hospital. E aí, quando ele teve 70 dias, aconteceu um erro médico, onde eles erraram na quantidade de sedativo para fazer a ressonância do nariz dele. E ele fez a primeira parada cardíaca e tudo aconteceu, que aí fraturaram a garganta dele, a traqueia, e aí ele precisou ser traqueostomizado de emergência e tal, tudo. E aí a minha vida mudou, no dia 10 de agosto de 2015, né. Só que aí, Mas quando eu falo... você tava com ele quando isso aconteceu? Eu estava com ele. Eu estava junto com o Então Lorenzo, você assim. viu tudo. Não vi nada, são só flashes de um filme de terror que eu ainda não acredito que eu vivi. Eu não... Isso, assim, é algo, assim... Eu fui pra fora do corpo também. É indescritível, é indescritível o que a gente viveu naquele dia. É indescritível. Mas aí, a minha fé e o meu amor transformaram a minha dor e fizeram eu, ao invés de canalizar minha energia em buscar culpados e ficar presa naquele sofrimento, Você focou no seu filho. eu foquei na Como, reabilitação como dele. ajudar, né? O que era possível fazer diante daquela situação tão difícil? Quais eram os recursos necessários? Quais eram as terapias? Quais eram os medicamentos? Quais eram os médicos? Gente, eu virei uma especialista de transplante pulmonar que vocês nem fazem ideia. Eu acionei equipes do Albert Einstein, do Sara Kubitschek, da Mas Santa ele Casa de São precisava fazer um Paulo e tal. transplante pulmonar ou foi algo que A foi sequela aventado? foi tão grande que o Lorenzo tinha de 30 a 35 paradas por dia. Ah, Meu Deus. E aí é por isso que eles não sabiam quanto tempo ele iria aguentar. Por isso que mandaram você pra casa depois. E aí não se tinha como documentar as lesões e o porquê que ele fazia aquilo. Então acreditava-se que na tentativa de intubação, onde houve as fraturas, tinham feito fraturas muito graves, inclusive para baixo, nos brônquios. E que era por isso que ele fazia as paradas. Então, uma das possibilidades era fazer um duplo transplante de pulmão com brônquios para que... Só que isso nunca foi feito no mundo. Isso não se tem sucesso, isso...
Eu fui buscar especialista em Londres que faz impressão 3D de traqueia, para Ai, vocês terem meu uma ideia Deus, olha da só. que mãe não tem limite, Mãe, É, não né, tem. não tem é. limite. Nossa, eu acho que a sua E história é um testemunho da a maternidade, assim, não tem limite, não tem nada eu igual. fiz a dupla cidadania do Imparável. Lorenzo para ter a possibilidade de um voo para fora do país com um suporte maior se fosse necessário, né. Então eu fui em busca de todos os recursos possíveis. E aí que eu também entendi que o Lorenzo tinha a sorte de ter a mãe que tem a informação, que tem a formação. Aham. E quem não tem? E a força, né, Lê, porque muitas vezes a mulher, é igual você falou, quando é um sonho do maternar, você cria uma narrativa na sua cabeça, você faz planos, sonhos e a realidade vem te atravessando. Então, muitas vezes essas mães também podem entrar em depressão, não sabe por onde começar, para quem pedir ajuda, E tem 2 formas, eu acho, né, das pessoas reagirem. Umas vão lutar lutar. e outras vão paralisar. É, Exatamente. As outras vão é. assim: "Eu não consigo ajudar, eu não sei o que fazer, eu vou esperar para ver o que os médicos vão me dizer". Então E eu são 2 reações possíveis, né, nesse momento. e isso eu compreendi tanto que hoje, eu falo que eu acho que eu sou quase uma pessoa livre de julgamentos mesmo. Eu peço muito a Deus esse direcionamento, eh, porque eu não julgo as mães que não conseguem, Uhum. mas eu quero lutar por elas. Aham. Eu tô aqui pra E isso. aí você virou a voz dos raros. E aí eu virei a voz dos raros, Aham. porque eu acredito, eh, que as pessoas, precisam se unir como comunidade e que cada um tem o seu papel, né. Nem todos vão ter a força, nem Sim. todos vão ter coragem, mas que cada um tem realmente, a sua história, a sua competência para fazer. E foi aí que eu decidi entrar para política. Hum. Quando eu entendi que a gente precisava, ocupar os espaços onde as decisões são tomadas, para que a gente tivesse, né, o rosto, a voz e a verdade de tantas famílias, Hum. raras ou de pessoas com deficiência. E você recebeu muitos relatos, Lê, assim, na hora que você decidiu que aí você abriu um Instagram, né, para compartilhar a sua experiência. Nesse momento, você recebeu muitas mensagens de mães? Muitas, e o tempo todo, né, isso é a rotina do meu dia. Hoje, todos os dias eu tenho um Qual que é tempo. seu Instagram? Tem 2, Vamos tem 3. Ah, tem Na vários. verdade eu tenho Ah, 8, tem Lorena. vários. Meu Deus amado, eu pensei só Letícia Aham. Fanini novo e todos pelo Lorenza. São os que eu Exatamente, conheço até são agora. esses 3. Então vamos lá, Letícia Fanini, que é o meu principal e que lá eu trago muito essa questão da mulher, né, porque eu falo que antes de ser a mãe do Lorenzo, eu sou a Letícia, Uhum. então eu não quero perder essa minha essência e mostrar Claro. para as pessoas, porque tem muito esse estigma, da mãe atípica sofredora, e tem muito essa questão de que também essa mãe só precisa da ajuda se ela estiver no fundo do poço. Uhum. E a nossa vida é tão intensa, é tão montanha-russa realmente, que são altos e baixos, e aí eu sempre tento lá mostrar a questão da analogia da máscara de oxigênio que eu gosto de falar, que você precisa se Primeiro se cuidar cuida para depois para cuidar depois de alguém, né. né, porque vocês devem Depois você imaginar que eu tô coloca. falando, gente, não de 10 dias, eu tô falando de 10 É. anos. É muito Nesses tempo. 10 anos, por 5 vezes eu já fui pra UTI novamente, por negligenciar a minha saúde. E eu tive que me questionar, que toda mãe diz: "Eu morreria pelo meu filho". E aí eu falo: "Quem tem a coragem pra viver Eu viveria pelo meu filho. pelo meu filho?". Meu filho precisa Exatamente. da mãe, o melhor presente que eu posso dar para o meu filho é a Uma mãe convivência comigo. saudável, É. bem e disponível para ele, E né. aí, então, no Letícia Fanini eu trago muito isso, para as mulheres não se culparem, porque toda mãe se culpa, né, vamos Aham. lá? Então, para as mulheres não se "Nasce a mãe, culparem, nasce a culpa", é a frase mais famosa de maternidade. né, quando elas decidirem, tomar um café com as amigas, quando Deixar a elas criança com decidirem alguém, né. irem no shopping, irem no salão, tá Aham. tudo bem. O teu filho precisa de você bem, Uhum. né. Então lá é isso. Tenho
Tem as coisas loucas, as dificuldades do dia a dia também, mas tem dicas Os de desabafos. cozinhas e tal, né? De organização e planejamento Porque e também tal, você faz né? outras coisas. Depois você vai contar pra gente suas várias não, facetas. essa mulher E aí tem o Todos pelo Lorenzo, que lá eu gosto de mostrar os recursos terapêuticos. Lá é muito bacana ver famílias do mundo todo Trocando nesse chegando lugar. e dizendo: meu Deus, eu precisava disso. Ai, eu não sabia que existia isso. Obrigado por me falar sobre isso. E os profissionais também, essa rede de suporte de E as profissionais conquistas dele, que né? acabam. E aí eu falo que lá minha bandeira é contra o capacitismo, né? Das pessoas Aham. entenderem que não é porque ele tem múltiplas E deficiências. aparece ele lavando louça, ele ajudando a cuidar Sobe da na casa. escadinha, vai lá, lava a louça. Que ele não é capaz de, né? Fazendo comida. Porque é isso, eu trago muito, lógico, Mas que você dá esse é. lugar de empoderamento pra ele também, E é né? muito da mãe fisioterapeuta, sabe? É muito de eu Aham. usar os Você sabe. recursos para estímulo. Então, eu crio as oportunidades como se fossem estímulos lúdicos mesmo para ele, né? E aí ele já tá com a pré-adolescência batendo, e aí é Ai, muito bonitinho. mais divertido a argumentação. Por que eu? Por que agora? Os Eu questionamentos não que quero, vêm, né? né? E isso é sensacional pra mim, assim. E aí eu poder dividir com as pessoas de falar assim, ó, acontece na tua casa? Porque aqui acontece assim, Aham. né? E trazer para as pessoas com uma certa leveza isso, Sim. né? E também pra incentivar. De falar assim, ei, É. bota tua filha. Se o Lourenço faz, bota teu filho aí pra Aham. fazer também, né? Eu tenho um jargão que eu falo que eu tô criando um príncipe, né? Aham. E que a princesa me honre quando ela chegar, A A porque princesa que se cuide, né? porque senão a rainha aqui a que tá rainha mandando. fez um belo trabalho. E isso eu acho muito legal. Só que aí, quando eu decidi vir pra política, eu não queria. Não cabia em nenhum desses. Eu não queria misturar, porque eu acho que as pessoas ainda têm esse preconceito, as pessoas Sim. não entendem que a gente vive da política, que a É. gente precisa realmente se envolver, E que as né? transformações que a gente quer ver, elas vão vir por meio de políticas. Não tem jeito. São inevitáveis, né? Se você não Foi- quiser participar, alguém vai fazer, né? A minha virada de chave foi exatamente nesse momento. Foi quando eu entendi que ficar reclamando não mudava nada. Aham. E que omissão também não resolve, né? E aí, nem todo mundo precisa de um cargo para fazer Exatamente. política, Exato. né? Não. Eu hoje, por exemplo, acolhendo as famílias, levando a informação diariamente nas redes sociais, É um eu ato político considero que eu tô, totalmente. né, fazendo política. Não, Independente do mandato. você, claro, depois conta melhor pra nós, mas a gente consegue ver, eu também sou mãe atípica, a gente já viu tantos avanços, tantas conquistas, né? E que vieram por meio de políticas públicas, por meio de bandeiras que foram levantadas, e você vai conseguindo um pouco mais de reconhecimento, um pouco mais de espaço, um pouco mais de direitos mesmo, para que as crianças atípicas possam fazer coisas que todas as crianças fazem, elas são crianças. Estarem integradas, né? Isso é o mais importante. Trazendo um pouquinho da minha história, Fer, eu sou fisioterapeuta formada há mais de 20 anos e eu fiz residência em saúde pública, com o programa de saúde da família pelo Ministério da Saúde. Isso há 20 anos atrás, né? Então eu ficava alocada no Distrito Sanitário do Bairro Novo, eu atendi várias unidades de saúde, eu desenvolvia projetos de promoção da saúde. O meu TCC da residência foi um programa de atividades lúdicas para crianças asmáticas, no intuito de reduzir o internamento dessas crianças e o uso de medicação acessória e tal. Então eu sempre tive essa motivação e a compreensão do quanto era importante as políticas públicas para a saúde de todos, porque eu estava lá na ponta, Na trincheira, dentro, né? Tava na né, trincheira da unidade da lutando. saúde, né? E aí passei por todas essas dificuldades como profissional, de ter que tirar recurso do meu bolso para levar, né, material para poder atender meus pacientes com qualidade, as dificuldades da burocracia, né, do sistema de algumas coisas para conseguir exames e tal. Então, isso faz parte de mim desde sempre. Nossa, é engraçado. Você falando, parece que você foi preparada. Você foi Muito antes, né? Muito antes da chegada dele. Cada momento que você viveu na sua trajetória de vida parece que ia te preparando para virar não só a mãe do Lorenzo, Para chegar aqui. mas para chegar Pra tá aqui, para ser a voz de outras pessoas que às vezes não têm essa força, que às vezes não sabe por onde começar. Eu acho que
ela poder olhar um Instagram, poder buscar informação, ver que tem outras mães, trocar, isso é muito bonito, né? Que a gente cria esse senso de comunidade. Eu queria até que você falasse um pouquinho, eh, o tanto que essa trajetória influenciou no projeto Empregabilidade de Quem Cuida. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como que surgiu, em que momento que nós estamos dele. Pois é. Isso para mim é muito especial, porque quando eu ganhei o Lorenzo, eu era empreendedora. Eu tinha 3 empresas. E então, como vocês devem imaginar, foi um baita susto, porque eu fui pra maternidade pra ganhar um Para bebê tudo, né? e de Para tudo. repente eu fiquei 7 meses dentro da UTI. Aham. E aí, com isso, eu fui à falência. No primeiro ano de vida, quando o Lourenço completou 1 ano, eu literalmente fechei todas as minhas empresas. Eu já tinha estourado todos os limites de crédito da minha PF e da minha PJ. Mas era relacionado à saúde, às suas empresas ou não? Sim, eu tinha uma clínica de estética avançada, eu tinha uma distribuidora de cosméticos profissionais e eu tinha um centro de formação técnico em saúde. E aí eu já fazia outras coisas, eu já dava aula em faculdades, em cursos e tal, Super então eu sempre ativa, fui né? assim, né, essa sou eu desde de sempre, assim. E e aí uma das situações que eu vivi é que então eu era profissional liberal, autônoma, né, dona de Uhum. mim. De repente teve que parar tudo. Parei tudo, mas com a minha responsabilidade, eu continuei pagando meu INSS, sempre paguei, né. E aí, pra minha surpresa, o meu auxílio maternidade foi negado. E eu falei: "Como assim foi negado?" E isso que foi muito interessante, porque como eu estava na gestação de alto risco e já tinha parado de trabalhar antes, eu já tinha tentado, pedir o auxílio maternidade até antes, porque a legislação te Aham. permite. E aí uma das burocracias e da falta de empatia dos profissionais de saúde foi que eles se recusaram, no hospital público a fazer a tramitação para mim. Falaram que, sei lá, achavam que, sei lá, que eu estava de caô e não quiseram fazer. E aí quando eu entrei foi negado. E foi negado, pasmem, pelo simples motivo de que como eu havia continuado a pagar o meu boleto mensal como uma boa cidadã pagando seus impostos, eles entendiam que eu não tinha parado de trabalhar, portanto já que eu tinha dinheiro para pagar o boleto, eu Ah, não tinha parado de trabalhar, portanto eu não precisava do auxílio maternidade. ai, meu Deus. Foi surreal, gente. Foi surreal. E aí foi o primeiro processo que a minha maternidade me exigiu que eu abrisse. Foi processar a nossa previdência Para poder para ganhar o auxílio que você tinha o direito meu como mãe. que eu só Como profissional saiu liberal, né? só saiu quando o Lorenzo já tinha 4 anos e meio, Nossa. com juros ali pelo tempo, que deve ter dado uns R$ 400. E que eu lembro que eu sofri muito na época, porque eu falei para advogada assim: "Esse valor a mais é tão insignificante perto da dificuldade que eu passei lá atrás, quando eu precisava É. desse É, dinheiro, 4 anos você já tinha se e ele não reorganizado, veio. né? Lá atrás esse dinheiro me fez falta, que esses R$ 400 dessa multa é É irrisório nada, né. perto do sofrimento que me causou. E aí também vem a indignação, né, aí também alimenta um pouquinho mais essa vontade de mudar as coisas. Porque eu falei: "Cara, não é possível". E aí, assim, será que isso só eu até hoje não conheço outra que passou por isso. A minha própria advogada especialista em previdência Nunca viu. nunca tinha visto, Ai, meu né. Deus. Mas aí, se tiver uma mãe aqui nos assistindo que precise de ajuda, é só Por falar fa A é. comigo, Letícia né. indica A advogada minha especialista. A assessoria Letícia jurídica é sabe bem tudo. grande. Mas aí eu entendi, sabe, que aí eu comecei a essas dificuldades também a compartilhar, para mostrar para as pessoas, com esse intuito da informação e do que é de direito, o Uhum. que já está regulamentado, então é direito, é ponto, não tem discussão, né. E aí é isso. Só que aí a gente entende que também tem outras coisas que são novas, que vão surgindo, né, as síndromes raras, antigamente nem se falava. É. Né. Hoje em dia as estatísticas, poxa, estão mostrando aí que precisa ser feito. Hoje com os recursos, por exemplo, em saúde que nós temos, a longevidade também das pessoas com deficiência é muito maior, então a Claro, gente precisa sim. se preparar como sociedade É. E é um para ponto, né, inserir essas Letícia, que por mais que a pessoas. gente,
né, até como partido, a gente lute por um Estado enxuto, é um ponto em que o Estado tem que meter a mão. O Estado tem que prover. O Estado É. tem que olhar por essas E aí pessoas. foi por aí que, respondendo a pergunta da Luana, que eu falei assim. Lorena. Perdão, Lorena. Nossa. Foi aí que eu entendi que essas famílias não conseguem, nem com o que já existe de política pública, o provento, o Se manter sustento ali. e a estrutura para uma família atípica, com uma pessoa com deficiência, com uma síndrome Que aí a rara. gente tá falando de fisioterapia, consultas, exames, Medicação. De tudo de medicação, complexidade mesmo, né? integração. Só que aí, por outro lado, vem a questão da demanda de quem cuida, que é em tempo integral, É normalmente. um trabalho. E aí, essa pessoa, ela tá cuidando do outro, e por favor, não me interpretem de uma forma errônea, não porque ela quer, porque ela é Ela obrigada. precisa. Claro, e ela é mãe, ela também quer É. estar ali, né, Eu com fui o filho. questionada quando eu decidi ficar na UTI cuidando do Lorenzo, que as pessoas falavam assim pra mim: "Ué, mas por que você não fica trabalhando e não deixa a avó aí?" Porque eu sou mãe. O filho é meu. Porque porque eu fiz esse filho porque eu quis, eu não fiz esse filho pra dar pra avó cuidar. É. Responsabilidade é Meu, minha, né? é O meu. amor. Então assim, não é assim: "Deixa aí", né. E aí então aí eu falei assim: "Ok, só que é isso, mas eu era uma mulher produtiva, eu trabalhava, eu pagava os meus impostos, eu gosto de ser essa mulher que trabalha". E aí, de repente, eu não podia trabalhar porque eu tinha que cuidar do meu filho, porque ele dependia totalmente de E o mim tempo inteiro, né. 24 horas para Uhum. estar Pois vivo. é. É um Você não plantão. podia descansar, não podia relaxar, né. Né? E aí eu comecei a pensar, e aí eu comecei, quando eu tive que fechar as minhas empresas, eu comecei a vender o meu estoque, os móveis da minhas na loja e tal, tudo, pela internet. E ali começou a nascer um outro trabalho, porque da necessidade, mas eu Da necessidade comecei, a gente fica criativo. né, a vender as Vambora. coisas ali. E aí, de repente, veio a pessoa que já não tinha mais nada para vender, mas que sabia cozinhar. Aí fazer comida para vender. E aí eu morava num condomínio com 144 apartamentos. Então eu botava o menu das tortas no grupo do condomínio e aí o povo vinha bater na minha porta e E levava você uma já fazia tortinha. comida funcional ou você fazia As comida primeiras normal? coisas que eu vendi foram tortas diets livres de glúten, de Já era lácteos, então, já era funcional. porque o Agora meu você tem que pai é falar. diabético. Ah, Então eu já você já tinha sabia que tinha essa necessidade, esse nicho não atendido. É que Gente, tinha que ter um diferencial, né? Claro, a verdade. Letícia é a pessoa que pega todas as experiências dela e transforma em vida profissional, É. gente. É isso, é absolutamente isso. Agora você tem que falar o arroba desse Instagram também, Pois Letícia. é, porque aí da dificuldade da minha ida pra UTI, com a minha saúde em colapso total, eu pedi a Deus que me mantivesse viva para que eu pudesse sair de lá, e eu prometi a Deus que eu iria cuidar mais de mim. E de aniversário, como eu não tinha dinheiro, pedi para minha mãe me dar de presente um curso de cozinha funcional, para que eu pudesse, através do alimento, cuidar melhor de mim e que, quem sabe, um dia, quando o Lourenço pudesse se alimentar pela boquinha, eu pudesse fazer uma comida saudável para ele também. E aí eu fiz, e aí me transformei, né, numa chefe de gastronomia funcional, que hoje eu dou aula, né, de Mais gastronomia um, vai funcional. anotando aí, gente. É. E eu tenho um Instagram, Funcionale by Letícia Fanini, onde eu faço, né, pães, bolos, tortas, refeições, lanches, tudo que vocês possam imaginar. Festa de aniversário, festa inclusiva, né? Tudo naturalmente sem glúten, sem lácteo e alguns itens sem açúcar também. Porque eu também hoje entendo que a alimentação pode ser inclusiva e deve ser inclusiva, né? Eu tenho, por exemplo, clientes que são celíacos, clientes que são veganos e são banalizados pela família, né?
mães de amigas minhas, mães que têm o coleguinha que tem uma alergia alimentar e que ela quer receber e não sabe o que O que fazer para preparar, criança. né. Então, assim, são infinitas situações que quem não vive não imagina que existem todos os dias por aí, Aham. né. E aí eu decidi. E aí disso ainda eu fui escrever e-books de receitas saudáveis, porque aí eu fico pensando em estratégias monetárias, né, para custear A o meu cabeça não raro para. Aham. e também ajudar as pessoas dessa forma, né, a levar a informação correta. Eu acho que o meu principal, eu tenho um outro Mas qual que bordão meu que é: "A informação não pode ser rara", né, ela salva sim. vidas. É. Então o meu comprometimento em realmente levar informação de qualidade através das redes sociais, com essa segurança para as pessoas que compartilham o meu conteúdo, de que aquilo é verdadeiro, é confiável, né, porque hoje em dia a gente tá cheio já de fake news por aí É. também, né. E como é que tá o Lorenzo hoje? Ele tá com 10 anos. Conta pra nós um pouquinho de como ele é depois de passar por tantas dificuldades durante esses anos. É. É uma mudança constante, né, então, assim, Lorenzo já tirou gastro, já colocou de novo, já tirou de novo, já tirou a tráqueo, já colocou de novo, já retirou de novo. É com o crescimento dele, porque aí é isso, ninguém imaginava que aquele bebê sobreviveria, Uhum. né. Então, por Exceto a exemplo, mãe. A mãe acreditava, amor, desde o A mãe primeira né. nunca gestação, desde a duvidou, primeira né? semana. E aí, então vem novos desafios. Então, com o passar do tempo, o Lorenzo de uma gripe pegava uma sepse e voltava para UTI, e ninguém entendia o porquê. E aí, de repente, a gente desconfiou, né, que deveria ter uma imunodeficiência aí. Mas ele é raro, então até a imunodeficiência dele é rara. A gente desistiu. A gente, quando eu digo a equipe médica comigo, desistiu de tentar descobrir, já que é fato, já Sim, que essa criança de acontece. um resfriado agrava rapidamente, muito, e que com uma infusão de imunoglobulina, que é a reposição, né, ali do sistema imunológico dele, ele fica bem. Então hoje o Lourenço, por exemplo, precisa, a cada 28 dias internar para fazer essa infusão, para ele conseguir ficar pelo menos sem uma infecção grave. Grave. Mas aí Lorenzo, por exemplo, cresceu, mas aí a síndrome dele, que hoje eu sei que é a síndrome de Goldenhar e que acometeu metade da hemiface dele, que ele tem, deformidade em toda a estrutura óssea da cabeça dele, nasceu sem o côndilo de um lado da mandíbula. O Lorenzo não tem nenhum dente numa posição adequada. Então o Lorenzo ainda precisa de muitas cirurgias, por exemplo, para reestruturar a sua face. É uma nova etapa que a gente está entrando com bucomaxilo, com cirurgiões plásticos. Mas aí tem muitas descobertas também ainda, né, para acontecer. E tem muitas superações, né? Tem Ah, muitas coisas incríveis. Então, por exemplo, Lorenzo é um menino de 10 anos que vai para o ensino regular no quarto ano, que Ai, que tem seus demais. amigos, que toda semana me pede para convidar um amiguinho para ir lá em casa brincar com ele. Super socializado. Né, e que a gente foi se reinventando e com os recursos, por exemplo, hoje Lorenzo, né, ele é surdo, mas aí ele usa um aparelho ancorado no crânio que pela vibração óssea faz a transcrição do som para a cóclea dele e ele escuta com melhor qualidade. Então Lorenzo hoje está desenvolvendo a sua fala. Lorenzo hoje estuda na escola municipal. Tem tutora que o acompanha. Lorenzo frequenta hoje CEATEA, que é um centro de educação especializada para crianças autistas, com psicopedagoga pela prefeitura. Lorenzo hoje vai no CEE para crianças com deficiência auditiva e tem lá uma pedagoga especializada em crianças com deficiência auditiva que o acompanha. Lorenzo se comunica através de um tablet, porque ele está alfabetizado e sabe uhum. escrever e solta a voz através do recurso de Aham. tecnologia, E é uma criança gentil, é uma criança alegre, Sorridente, é né, alegre. é uma Ele é criança feliz, ele é né, feliz. porque eu acho que aí Ele é vem da feliz. nossa missão de mãe. Uhum. Acima de qualquer coisa, eu só quero que meu filho seja feliz, Ai, que lindo, né. Letícia. E deixa eu te fazer uma pergunta prática. Eh,
O que é uma síndrome rara? No caso dele, por exemplo, quantas pessoas no mundo têm essa síndrome? Isso é documentado? Você tem dados sobre isso? Como é que Tem. é? As síndromes raras, elas são catalogadas exatamente por estatísticas, né. Então, assim, tem a determinação, das prevalências. A síndrome de Goldenhar, a prevalência maior é do sexo masculino, realmente. E se eu não me engano, a Goldenhar é 1 para 35 mil. Acho que é Mas essa é exame que a a detecta tri a Goldenhar não existe, é tão rara que não tem nem um exame genético. procedimento? Por exemplo, eu já fiz também um CH-Array, que é um dos exames genéticos, assim, que a gente consegue, eh, captar, né, algumas alterações e tal, mas ela não vem. Então ela é muito mais pelo conhecimento do geneticista, pelos, sinais clínicos, Aham. do Não que tá em por um exame genes genético. específicos que Isso, e possam. aí tem que ir. Mas agora eu estou aguardando, depois de 10 anos, eu consegui a liberação do nosso convênio para fazer o exoma, que é uma varredura mais completa genética do Lorenzo, porque ainda existem muita complexidade no sistema, por exemplo, gastrointestinal dele, no sistema imunológico, e que a gente não consegue fechar diagnósticos, e Lorenzo está agravando e tem internações que ninguém sabe o que fazer, porque não sabe o motivo. Uhum. Então a gente está com a esperança que, com esse exoma chegando, Na algumas coisas causa, né? sejam identificadas, né? É uma esperança, porque é isso, quando a gente se trata de uma síndrome rara, e essa é a maior dificuldade das famílias, às vezes é o único, né? Tem síndromes, por exemplo, que tem 10 no mundo. Nossa. Então É. não tem nem Como é que essa mãe estatística, não chega tem, nessa entendeu? Sim. informação? É muito Não tem. difícil. E aí tem outra coisa que aí a gente, como sociedade, vamos lá, eu falo que hipócrita eu não sou. Eu compreendo que aí como que nós vamos gastar recursos, e recursos, quando eu digo, é recurso humano, de um pesquisador mesmo, o Uhum. seu tempo ali, recurso financeiro dos custos, que isso ainda é muito caro, né, enfim, para fazer coisas tão específicas e que levam Nossa, muito muito tempo de tempo. pesquisa, né? Às vezes, uma década, 10 décadas, entendeu? Um milênio, talvez, e não chegue a uma conclusão. E aí também vem uma das minhas características na política, que é buscar fazer a política pública baseada em evidências. Eu Uhum. acredito muito nisso, mas muito mesmo. Aham. Isso Que é um dos Os dos nortes valores, né? do Partido Novo também, é. né? E é por isso que eu sou, Aham, né, uma das mulheres pelo Inclusive novo. foi aham, candidata ano passado, né? Como que foi aham. essa experiência sua? Foi muito especial, né. Eu falo que Candidata a vereadora. todo mundo deveria, ter essa experiência uma vez na vida, Fazer campanha. porque ela é enriquecedora. E se você não tiver, a coragem, né, e De a ir pra voz, a rua, né? disposição de ser realmente o candidato, pelo menos se envolva, pelo Sim, menos tem várias formas apoie de alguém, participar, né. né. Porque é uma experiência grandiosa no sentido até, me emociona muito falar, assim, de sentir a gente transformador mesmo, de Sim. sentir a possibilidade real, concreta, de fazer a mudança que a gente espera. Uhum. E de várias formas, Que a né. gente espera não, que a gente vai atrás e faz, né? Porque essa é a grande mudança, você esperar a mudança e você fazer a mudança. É. É, Esse é um marco. mas eu faço a política, não por vaidade, né, eu faço a política por necessidade. Então eu acredito, que a política, ela tem que acontecer com o propósito, né, e que o amor se transforma em ação dentro da política. É isso. É usar toda essa minha paixão, toda essa minha experiência para fazer a ação, né. Então hoje, no meu dia a dia, é como eu falei, eu ainda tenho, né, por ter sido candidata, então por ter conhecido pessoas, por ter conhecido os caminhos também, né, e por ter essa vontade e a necessidade, eu consigo estar atuante diariamente. Então, assim,
desde a questão da busca por um projeto de lei mais específico, mais detalhado, que compreenda realmente essa A realidade. realidade. E você participa ativamente disso, né, Letícia? Eu vejo sempre você colocando nas suas redes, participa de audiência pública, participa de Sessão, debates, participa, né, de movimentos da sociedade, e não só em relação aos raros, né? Você participa também para educação, você participa de coisa voltada para saúde pública. Então, assim, é muito bacana ver o teu envolvimento na sociedade como um todo, não só na questão que reflete partidária, dentro da né? sua Sim. casa, né, ou do que você é da bandeira que você carrega mais alto, mas que você mostra para as pessoas que existe, formas de você ser uma pessoa política, de você participar ativamente da política, mesmo não estando exercendo um mandato no momento. E que você foi muito bem nas últimas eleições, né, assim, você tá, É. assim, A segunda como suplente, suplente, né, pois do é. Arrasou. Para a primeira eleição da vida, né? E isso e aí que eu percebi a questão de quantas famílias eu Uhum. realmente represento, Uhum. né. É porque aí você tem um E alcance exponencial, né? e aí a minha vontade foi exatamente essa, quando eu entendi que eu precisava estar, nos espaços onde são tomadas as decisões, Uhum. para que as pessoas compreendessem o que é a realidade, e eu vi que não tinha ninguém lá, eu decidi ser essa pessoa, Uhum. né. E eu decidi ser essa pessoa exatamente por isso, porque a luta dentro da minha casa, eu percebi que eu poderia ampliar para muitas outras famílias, Uhum. e em muitos outros quesitos também, né, não só saúde. Até do básico que a gente fala, a saúde, a segurança, a educação, porque é o direito de todos. É. E eu sempre falo que, assim, o Lorenzo, ele merece o melhor. Eu sou uma mãe, eu vou lutar pelo melhor pro meu filho sempre. Sempre. Só que o Lorenzo não é melhor do que ninguém. E se o Lorenzo tiver inserido no todo, aí sim vai estar tudo bem. Uhum. Porque ele faz parte desse mundo, ele faz parte dessa sociedade. Então eu falo que a minha luta também é por todos, porque eu quero que todos tenham o seu direito resguardado, né? E aí, uma das coisas incríveis que aconteceu agora com essa mobilização, porque eu senti muita falta do trabalho. E eu fui muito criticada por ser a mulher que não trabalhava. E eu falava assim: como assim não trabalho? Meu, tô Nossa! trabalhando Que dobrado horas que eu aqui. não trabalho? E aí, Meia-noite às 6. e aí eu peguei e fiquei pensando assim, eu falei assim: "Não, então espera aí, se as pessoas não reconhecem o que eu faço como trabalho, eu preciso mostrar. E se as pessoas não reconhecem o cuidado como um trabalho, a sociedade também precisa reconhecer". E aí eu comecei a fomentar isso. E a gente conseguiu, né, agora fazer audiências públicas tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, voltadas a políticas públicas, né, para as pessoas que cuidam, né, o cuidar de quem cuida. E a empregabilidade veio com uma avalanche sensacional, que eu acho que a gente pode dizer que nesse momento que nós estamos vivendo, o poder público entendeu que essa parte da população Precisa ser merece vista, né? esse Precisa ser olhar. vista. Muito E o que invisibilizada. essa proposta traz, Letícia, Essa proposta especificamente? traz, bem resumido, que as pessoas que cuidam de alguém, não é que elas não trabalham porque elas não querem. Elas não trabalham porque elas não conseguem. Porque elas Uhum. não vão ser uma CLT que vai lá cumprir a jornada de 8 Vai horas deixar e como, tal, né? porque não é, Não isso é tem como. impossível de Uhum. acontecer. Mas que hoje, nesse mundo moderno que vivemos, essa não é a única forma de trabalho que pode existir, né? Sim. Então, por exemplo, a gente está trazendo as parcerias público-privadas também para pensarem em vagas híbridas, em vagas temporárias para essas pessoas, né? Em Teletrabalho. qualificação, exatamente, né? Eu tive relatos emocionantes de empresários que não sabiam que a melhor funcionária dele era mãe atípica. Hum. Ele não fazia ideia. E um dia, por acaso, ele descobriu e ele falou assim: "Meu Deus, mas como que ela trabalha?", Aham. sabe? E E a aí mais dedicada, né? Você vê que a pessoa realmente quer
E a Precisa estar pessoa naquele precisa lugar. É também, pela né? necessidade, então ela vai valorizar a oportunidade Aham. Cada minuto ali por dentro, né, e muito. fazer acontecer. E aí, o que eu tenho trabalhado muito é para conscientização da sociedade de que essas pessoas, quem cuida, e eu tô falando quem cuida, gente, porque não é só a mãe, né? Aham. Tem as pessoas que cuidam dos seus pais, dos Sim. idosos, nossa pirâmide etária Tá. tá É, invertendo. é. Então, assim, temos que pensar nisso também. Temos que pensar, por exemplo, na Enfermos. esposa que tem que cuidar do marido que sofreu um acidente. É uma população gigantesca. Eu tenho amigas que cuidam dos seus irmãos, porque os seus pais já morreram. Sim. Aham. Então, assim, são infinitos cenários. E aí a complexidade do desenhar isso, né? Por isso que tem que ser um olhar realmente voltado a isso, a entender a complexidade que é, mas que é possível, né? É só abrir o diálogo para isso é maravilhoso, porque quem tá nesse lugar é uma doação, assim, incondicional. Então essa pessoa, ela já tá sendo vista, ela tá vendo que o trabalho dela é reconhecido, tá saindo do invisível para o visível. Então essa discussão é muito E aí, importante. fazendo uma ponte com a Letícia lá do início, daqui, o trabalho está correlacionado diretamente com a dignidade do ser humano. Com certeza. Então, se essa pessoa que tem que cuidar de alguém tiver o direito resguardado ao trabalho, para ela recuperar sua dignidade, para ela se sentir produtiva, capaz, ela É. também estará melhor Pra para cuidar. E aí a gente não dependerá tanto de políticas públicas de renda, Uhum. de suporte para essas famílias, porque elas serão provedoras da sua própria necessidade. E esse projeto traz algum tipo de incentivo para a empresa que contrata? É isso que nós estamos pleiteando, né? Então, na esfera municipal, aqui o que eu estou fomentando é a questão, pelo menos, de uma redução de ISS, Aham. é a questão, por exemplo, porque tem que ter, né, Tem Fê? que ter, Senão não vai senão não vai acontecer. Não, tem que não vai A mexer gente no está, por no exemplo, bolso. também tentando criar um selo de qualificação das ai, que empresas, legal, para que que as atua empresas também sejam reconhecidas Sim, pela sociedade como sim. apoiadoras e que com isso aham. elas possam, né, Elas tragam também também uma função social da social empresa, né. delas, né, e tal, que eu também acho que isso é muito importante, né. A prefeitura está muito disposta, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, do nosso querido Bernardo lá, a questão do vale qualificação direcionado para essas famílias, para essa população, né, de quem cuida, para que ele tenha realmente, uma qualificação melhor, para que ele tenha uma inserção no mercado de trabalho, dentro de uma atividade que ele possa exercer e com isso ser melhor remunerado também. Então a gente está realmente desenhando e é possível, é isso que eu falo. Talvez Claro. não exista, porque ninguém nunca tinha pensado, ninguém Interesse, tinha né? olhado para isso, né. Então com todo mundo que está envolvido, é muito interessante de ver o quanto eles percebem que é necessário e que é possível, né. Então, para as empresas eu tento trazer também que elas percebam que pela necessidade, esse funcionário vai ter uma boa produtividade Uma também, entrega muito Claro. alta, né? né, porque ele não pode correr o risco de perder essa oportunidade. Lê, e só pra gente encerrar, você tem pretensões para 2026? Eu falo que o mosquito da política me picou, né. Quando eu entendi que a política é isso, é o nosso dia a dia, né, e que é possível e que a gente precisa parar de reclamar e E fazer o que tem agir. que ser feito, né. Então, com toda certeza, eu acredito que em 2026 eu vou estar aí, ainda não sei onde, né. Disponível. Porque é isso, a gente pode fazer tanta coisa dentro da política e nós, principalmente mulheres, somos essa potência, né, somos mulheres que estão, mostrando ao mundo é um olhar diferente, é um jeito de fazer É. as coisas diferentes, né. Eh, eu falo que eu preciso muito, continuar no movimento. Isso a minha motivação vem de dentro da minha casa, mas muito mais quando eu olho para o futuro e penso em quantas vidas podem ser transformadas através do que eu faço, né. Já estão Então, sendo transformadas, né, Lê? para sempre essa vai ser a minha principal motivação, é olhar para o futuro que eu sonho
para as pessoas, né? Eu não escolhi a profissão de fisioterapeuta lá aos meus 18 Ixi, anos à por toa, acaso, imagina. né? É porque eu gosto de cuidar de pessoas, é porque eu gosto de ajudar as pessoas. Essa é a essência da Letícia Fanini. E para sempre eu vou ser essa pessoa. Ai, que lindo! Que E episódio que a política tem o privilégio de de ter ter você. você, com Porque certeza. você é uma pessoa muito necessária. E você é a voz de pessoas que se acham sem voz. É. Que não se sentem ouvidas, não se sentem vistas. E que bom que você se dispõe a, mesmo com tantas ocupações, com tantas outras coisas acontecendo na sua Atividades. vida, né? Se colocar à disposição para lutar por essas pessoas. É. Então, assim, que Deus abençoe muito sua trajetória, a vida do Lorenzo, que ele continue sendo essa criança feliz e que abençoa por onde ele passa também, né? É, eu falo que eu tenho o privilégio de ter sido escolhida para ser a mãe do Lorenzo, né? Ele me ensina todos os dias, desde a resiliência dele, desde a superação, desde a adaptação, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho que ficar me adaptando realmente com uma frequência gigantesca, mas para mim hoje eu enxergo o cuidado de Deus com as nossas vidas, assim, né? E o privilégio desse aprendizado diário que eu tenho e que eu posso realmente compartilhar com as pessoas, né? E talvez inspirar algumas pessoas também, para que entendam que é isso. A gente pode fazer um pouquinho mais, né? Dá para dar um passo adiante e que elas possam também se cuidar. Isso mesmo. Muito É obrigada, isso. tá, Letícia, por ter Eu que vindo. agradeço. Foi muito Foi um bom. prazer conversar com você, conhecer um pouco mais da tua história, da tua trajetória, que você continue inspirando tantas pessoas a serem um pouquinho como você, fazer o seu melhor, fazer um pouquinho mais, contribuir um pouco mais pro país que a gente quer ver daqui pra frente. É isso. Volte sempre, viu? Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, meninos. Obrigada.